temos que partir para o nosso próximo assunto, que tem muito assunto para discutir hoje ainda. A gente vai falar um pouco sobre Venezuela também, sobre a tensão com os Estados Unidos. Nessa semana, os Estados Unidos anunciaram lá um cerco aos petroleiros venezuelanos, basicamente só os petroleiros ligados à Chevron, que é a petrolífera americana, vão poder sair das águas venezuelanas, né? E o Nicolás Maduro fala que Donald Trump está interessado em roubar o petróleo. Donald Trump falou que a Venezuela roubou o petróleo venezuelano, por incrível que pareça. Nicolás Maduro falou que Donald Trump está interessado nos recursos venezuelanos, então uma troca de farpas ali muito grande e mais ataques a embarcações. Agora já são 99 mortos desde setembro, com 2 novos ataques que aconteceram na segunda-feira, também na quarta-feira. Lori, comecei o outro bloco pelo Américo, vou começar esse por você. Você acha que essa estratégia de estrangular a economia venezuelana vai permitir que os Estados Unidos cheguem ao seu objetivo de derrubar Nicolás Maduro? A gente ainda não sabe, né? Mas é provável que sim, é possível que sim, né? Essa questão do petróleo, de roubar o petróleo, é porque em 2006 Hugo Chávez fez uma nacionalização, né, dos campos de petróleo da bacia do Orinoco, que é a maior bacia de petróleo do mundo, e ali houve ações da ExxonMobil e da ConocoPhillips, né, e na justiça americana e na justiça internacional, e com cobranças de indenizações, e só uma parte que foi paga. Lembro que foram pagos 11 milhões de dólares, tal, mas os valores eram maiores que isso. E mais recentemente a Citgo, né, que é da PDVSA, da estatal, ela tem postos de gasolina nos Estados Unidos também, e houve também uns desacordos lá, umas desavenças, tá? Nesse sentido que ele diz que roubaram, aí ele diz assim, roubaram nosso petróleo, nossas terras, o Trump falando, e outros ativos e tal, né? Me lembrou 2003, George W. Bush se preparando para invadir o Iraque, né? Criando uma história de que era inevitável, era obrigatório invadir o Iraque, no caso porque o Iraque violava as sanções da ONU, né? E eu sei que os Estados Unidos não vão invadir a Venezuela, mas para fazer esse bloqueio naval, que nem sequer é um bloqueio naval oficial, né, porque seria uma declaração de guerra e só o Congresso pode fazer, e eventualmente bombardeios, né, cirúrgicos e tal. Mas, por enquanto, acho que é essa asfixia. Estados Unidos jogando Go, né, o jogo chinês da asfixia, do cerco. Normalmente o Ocidente joga xadrez, né. Essa ideia não é minha, é do Kissinger no livro sobre a China. O Ocidente mata o rei, a China asfixia o adversário silenciosamente, né? O Trump está fazendo isso não silenciosamente, no caso do Trump, né? Barulhentamente, contra a Venezuela e tal, mas nem o Trump sabe exatamente o que vai fazer, né? Ele vai olhando no dia a dia, a opinião pública americana não está gostando disso, né? E tem eleição ano que vem, está medindo direitinho o que é melhor fazer agora, né? Se usa mais força militar, se usa de paciência e tal, de estrangulamento e tal. Trump vai medindo, né, a temperatura da opinião pública o tempo todo e tal. Ele tem muitas opções, ele sempre mantém muitas opções. E o Maduro propiciou isso para ele, né? O Maduro falou assim, não, os meus petroleiros estão saindo com escolta militar, mas são os navios não sancionados pelos Estados Unidos, porque tem uma lista de navios sancionados, né? E o Trump tinha dito no post dele no Truth Social, os navios sancionados estão bloqueados. Então, os dois estão testando, né, até onde vai o desejo um do outro. Porque se o Trump quisesse, ele falasse, tá vendo, estão saindo com derivados de petróleo, vamos lá, vamos atacar. Aí seria uma batalha naval, né? Seria guerra. Porque está com escolta de navios de guerra da Marinha venezuelana. Então, mas aí
Os dois estão vendo até onde o outro está disposto a ir. O que estão falando aqui agora é que Trump foi mal assessorado mais uma vez, é, e ficou com a impressão de que fazendo toda a mobilização militar e tudo isso já levaria o Nicolás Maduro a sair do poder, né? E agora ele está vendo que não deu certo e ele precisa entender qual vai ser o próximo passo, né? Porque há uma rejeição também interna, há um novo conflito dos Estados Unidos, também né, gastar mais recursos e principalmente enviar tropas, né, para uma possível guerra. Américo, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Você acha que a gente passa esse fim de ano ainda nesse chove não molha, ou você acha que pode haver uma escalada? A gente pode curtir nossas férias ou não vai ser possível? Eu não sou muito otimista com relação a isso, na verdade, porque eu acho que alguma surpresa pode acontecer justamente nesse final de ano, simplesmente porque os Estados Unidos estão escalando cada vez mais a situação. Acho que essa questão do bloqueio, um bloqueio não oficial, né, na prática, como disse o Lorival, é uma forma de pressionar de fato o Maduro, porque as sanções têm um limite do que elas conseguem alcançar. Já existem muitas sanções há muitos anos contra o governo da Venezuela e contra vários dos seus governantes, mas aqui nós estamos falando de apreender o petróleo, de fato você bloquear a maior entrada, a única, basicamente, entrada de dinheiro na Venezuela, que é a venda do petróleo. A partir daí, o Trump começa a ficar um pouco sem opções. Ou ele vai começar a prender todos os navios que passam por lá, ou nós podemos ter algum tipo de ataque, vamos dizer assim, cirúrgico. Eu odeio usar essa expressão, porque dá a impressão que é um ataque limpinho, que não tem gente que morre, que os militares acertam exatamente aonde queriam, etc. E tal. Foi uma expressão que foi cunhada ali na Guerra do Kuwait ainda, porque eram os Estados Unidos tentando justamente vender essa ideia de que eles tinham uma precisão absurda e tal. Mas é uma questão de ataques pontuais, vamos colocar assim, em alguns pontos. Isso eu acho que é possível acontecer. Isso, o Trump já fez barulho muitas vezes com relação a isso, é uma possibilidade. Mas eu concordo, acima de tudo, com o que o Lorival falou. Nem o Trump sabe o que vai acontecer. Ele opera dessa forma, né? O que é muito impressionante quando você pensa que estamos falando do líder do maior país do mundo, da maior economia, é o chefe, o comandante em chefe da maior força militar do planeta, e é uma pessoa que opera dessa forma, que ele vai e volta, ouve quem está do lado, se impressiona com alguma coisa. Não acho nada improvável que alguém sugira a ele, olha, vamos aumentar aí a pressão, porque nós vamos conseguir dividir os militares venezuelanos, que a gente já conversou aqui muitas vezes, né? O que levaria à queda do Maduro, e os Estados Unidos sabem disso, é uma divisão dos militares. E por isso essa pressão, por isso essa escalada. Então não acho nada pouco provável, não acho nada impossível, né? Que ele não tente alguma coisa. E o final do ano tende a ser uma oportunidade ali para ele. Não estou falando que temos informações a respeito, nem nada parecido, mas sabendo como o Trump opera e o objetivo dele, não acho nada impossível. O César Miller, que é nosso membro, falou que o petróleo da Venezuela é fundamental para os Estados Unidos, para o USA First. Eu queria colocar essa questão, aprofundar um pouco nessa questão do petróleo, para tentar entender um pouco as reais intenções dos Estados Unidos, Lori. A gente tem de informações, né, que chega porque não tem muitas informações oficiais sobre a Venezuela, mas que eles produziriam cerca de 1 milhão de barris por dia, mas que isso é cerca de 1/3 do que eles produziam antes do início do regime chavista em 99, menos da metade do que eles produziam antes de Nicolás Maduro entrar no poder em 2013. E aí teve essa semana também aquela apuração do Político falando que as empresas americanas, as petrolíferas, estão sendo sondadas pelo governo americano, ali pelo Departamento de Estado, com um ex-funcionário da PDVSA, da estatal venezuelana, para checar o interesse dessas empresas em explorar o petróleo venezuelano. Lori, fazendo um exercício aqui de... sei que a gente não consegue entrar na mente de Donald Trump, mas tentando entender as razões ali. Você acha que o objetivo é mais geopolítico de Donald Trump, de derrubar Nicolás Maduro, ele que é um líder da esquerda, Donald Trump representando a direita ali, isso
traria ganhos políticos para ele, geopolíticos para Donald Trump? Ou você acha que de fato existe esse interesse no petróleo, considerando o que essas empresas do setor falam, que foi um sonoro não, que elas não vão investir no petróleo venezuelano porque está tudo muito sucateado e porque o ambiente político é muito incerto? O que você acha que faz mais sentido? É uma combinação das duas coisas. Os Estados Unidos produzem 13 milhões de barris de petróleo por dia, é o maior produtor mundial de petróleo. Em segundo lugar, vêm praticamente empatados a Rússia e a Arábia Saudita, cada um com 10 milhões de barris de petróleo por dia. Só que o petróleo americano, que originalmente era um petróleo pesado, o petróleo da Califórnia, do Texas, do Alasca, da Louisiana, esse petróleo está acabando, esses poços estão secando. E aí, esse petróleo que impulsionou tanto a produção americana é um petróleo da rocha de xisto por fratura hidráulica. E é um petróleo muito leve. Então, os Estados Unidos precisam fazer um mix de petróleo leve e petróleo pesado. Esse é um aspecto importante. Além disso, os Estados Unidos têm refinarias para petróleo pesado que estão ociosas. E por isso é, sim, interessante, por isso que a Chevron ela obtém waivers, licenças, para explorar o petróleo da Venezuela, apesar das sanções americanas contra a Venezuela. Porque o Trump até tentou tirar, né, e não conseguiu, né, Lori? Voltou atrás. É necessário, Agora, esse é um aspecto, então, sim, a Venezuela tem 200 bilhões de barris de petróleo, a maior reserva do mundo, e é esse petróleo pesado. Agora, em termos geopolíticos, o Marco Rubio, secretário de Estado, que é filho de cubanos, ele acredita que se a Venezuela cai, o regime cubano cai também. Porque a Rússia não está em condições de sustentar Cuba, a China não tem tanto apetite para isso, e Cuba está muito dependente da Venezuela. Desse petróleo e tal, porque os cubanos, além de ficar com petróleo para eles, que eles consomem, eles são traders também de petróleo para a Ásia. Então, aquele petroleiro que foi bloqueado, que foi confiscado pelos Estados Unidos, ele estava indo para Cuba. E de lá, um broker ia jogar ele, vender aquilo provavelmente para a China, que é o maior destino do petróleo venezuelano. E é isso que os Estados Unidos estão fechando agora, né? Agora, então, tem esse aspecto geopolítico. A Venezuela é um país grande, é um país importante, né? Uma costa caribenha muito grande, perto do Panamá, que é o grande lugar de passagem da navegação chinesa, da navegação mundial. Então, tudo isso está dentro do cálculo do Trump. Américo, aqui no chat a gente tem algumas interações, daí uma pessoa, deixa eu lembrar o Israel, né, falou que, com exceção do Irã, eu creio que o Trump voltou atrás em absolutamente todas as ameaças que ele fez esse ano, né, falando um pouco da estratégia de Donald Trump, a gente viu que com as tarifas também, né, toda uma política tarifária, ele volta atrás. Queria também a tua visão em relação aos objetivos de Donald Trump com isso e que ganhos políticos você acha que ele poderia obter, vamos supor, numa eventual saída de Nicolás Maduro, de fato. Você acha que isso reverteria ganhos para Donald Trump? Você acha que essa é uma questão que ele deve direcionar energias diante também das pressões internas, com custo de vida aqui, eleições no ano que vem? Como que você acha que fica? Eu acho que do ponto de vista dele, claro que a situação interna nos Estados Unidos é a principal prioridade, né? A questão do custo de vida, a questão de reverter essa desaprovação que ele tem, ou a queda na aprovação que ele tem aí nos Estados Unidos. Mas se ele conseguir tirar o Maduro do poder, do ponto de vista da estratégia dos Estados Unidos, muito benéfico para eles, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque teria acesso a esse petróleo. O Lorival fez um resumo excelente aí de um pouco de como funciona a mente das duas pessoas que estão por trás dessa operação. O Trump, que está o tempo inteiro pensando em como ganhar ele e os Estados Unidos com isso, e, portanto, ele tem um interesse direto no petróleo, e o Marco Rubio, que é o pensador ideológico ali, conservador, do ponto de vista da política externa. E nesse caso da Venezuela, o interesse dos dois o interesse deles acabou convergindo. Então, interessa aos dois a queda do Maduro por isso.
essa questão de que o movimento do America First é contra o envolvimento dos Estados Unidos, eu acho que eles são contra o envolvimento de soldados americanos invadindo a Venezuela, eventualmente morrendo. Mas eles ficariam também felizes com a queda do Maduro, por alguns motivos. Primeiro, esse acesso ao petróleo. Segundo, pelo enfraquecimento da esquerda na América Latina. E se você lê, como a gente já discutiu aqui em outros capítulos, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, especialmente para a América Latina, que passou a ser prioridade para eles querem basicamente governos que sejam aliados deles, que sejam dóceis a eles, ainda mais num lugar estratégico como a Venezuela, cheio de recursos naturais. E não estamos falando só do petróleo. O petróleo é o evidente, é o forte, é a maior reserva. Mas a Venezuela também é rica em ouro, em muitos minerais críticos que interessam aos Estados Unidos e está dentro da região América Latina, que os Estados Unidos acham que é prioridade, que é sua área ali de influência. Quando o Trump divide o mundo aí mentalmente nas áreas de influência dos grandes poderes, China, Rússia, os Estados Unidos, ele vê a América Latina como uma área para ser explorada nesse sentido. E o Maduro é um problema para ele, por conta disso, porque não é um aliado, tem muitas divergências, tem muitos pontos. Então, interessa, sim. Eu acho que o Trump faz o cálculo político interno, mas ele acredita que se beneficiaria muito com a queda do Maduro e que, no longo prazo, isso ajudaria internamente também. Então, é por isso que eu acredito que ele deve aumentar aí a pressão. Se vai conseguir rachar o regime, derrubar o Maduro, são outros 500, porque o Maduro só ele já está lá há 13 anos, já fez tudo o que fez, e o Chávez antes dele, e eles continuam resistindo. Cuba, que tem muito menos recurso, e talvez até por conta disso não tenha sido alvo de algo tão forte assim quanto tem acontecido agora nos Estados Unidos, tem conseguido resistir a mais de 60 anos de bloqueios econômicos, por exemplo. É que Cuba não tem o apelo estratégico, embora esteja próximo da Flórida, não tem o apelo estratégico e os recursos que a Venezuela tem. Então, acho que o Trump trabalha para derrubá-lo e acha que vai ganhar até internamente com isso. Muito rapidamente, a Thaís fala de intervenção americana na Venezuela, legal do ponto de vista do direito internacional, não é, né? A Carta da ONU, por exemplo, fala que não é possível violar a integridade territorial, né, de um outro país, algo parecido com o que a gente viu com outros conflitos, mas quando a gente está falando dos Estados Unidos, a maior potência econômica, o direito internacional fica ali num segundo plano e vira uma retórica, né? E nessa semana a gente vai ter provavelmente uma discussão no Conselho de Segurança da ONU sobre esse assunto, que foi uma reunião pedida pelo Nicolás Maduro, e o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, já conversou com ele por telefone. Um porta-voz da ONU, inclusive, falou que é preciso observar, de fato, o direito internacional em relação a esse bloqueio, né, dando sinalizações de que a ONU enxerga que é um bloqueio que desrespeitaria o direito internacional e a Carta da ONU. Mas a gente tem que seguir para o próximo assunto.